noite, irmãos. É uma satisfação estar com vocês aqui para juntos adorarmos o nosso Deus. Eu gostaria de convidá-los a uma palavra de oração. Por isso, curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Nosso Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de orarmos ao Senhor, de buscarmos ao Senhor essa noite. Obrigados pelos que já estão online. Obrigado por aqueles que ainda vão logar. Abençoe a todos e nos ajude a adorar ao Senhor, a bendizer o seu nome e a exaltar o seu nome. E que essa noite haja edificação e salvação em nosso meio, em nome e no amor do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidá-lo para nós lermos o Salmo de número 133. Salmo de número 133. Salmo de número 133. Só um momento, irmãos, por favor. Ok, meus amados, vamos ler a palavra do nosso Deus. Se puder abrir a palavra de Deus, abra a palavra de Deus comigo, no Salmo de número 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, eu gostaria de convidá-los a orarmos com gratidão, a termos uma palavra de confissão e uma palavra de intercessão. Então, vamos agradecer ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós. Vamos louvar o Senhor pela sua bondade. Vamos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem cuidado do nosso país. O Senhor tem cuidado do mundo inteiro. Mas vamos também confessar os nossos pecados ao Senhor. Não só os nossos, mas coletivamente o do povo de Deus. E vamos interceder. Vamos buscar o Senhor e pedir a Ele por toda a nossa nação e por este mundo. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor, somos gratos ao Senhor pela sua bondade. E nesse momento de gratidão, colocamos nossas vidas diante do Senhor. Obrigado pela vida eterna. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado por estarmos aqui com saúde e podermos louvar o Teu nome. Obrigado por aqueles que o Senhor já tem curado do Covid-19. E não só do Covid-19, mas de muitas outras enfermidades. Obrigado, Senhor, pelo suprimento das nossas necessidades. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Bendito seja o Teu nome. Obrigado por este culto essa noite. Agora, Pai, queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas e pedir ao Senhor perdoe os nossos pecados. Pecados que cometemos por palavras, por pensamentos e por ações. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não somente individualmente, mas coletivamente como organização, como Igreja Batista Livre. Ó Deus, nos ajude a acertar todas as vezes que pregamos, ensinamos e ajudamos as pessoas. Ajude-nos, ó Deus, a sermos justos e a avaliarmos toda a situação à luz da Tua palavra, para não pecarmos contra o Senhor. Senhor, queremos colocar diante do Senhor aquelas pessoas que estão enfermas, que estão com dificuldades por conta de terem contraído o vírus. Meu Pai, coloque sua mão poderosa para sarar essas pessoas, instantaneamente ou com o tratamento. O Senhor sabe a melhor maneira de lidar com cada uma das pessoas que contraíram o vírus, estão internadas ou estão em quarentena em casa. Colocamos o Murilo em Tuas mãos,
Colocamos o irmão João Nabor, a irmã Maria das Dores, a irmã Marísia. Colocamos também o irmão Raul. Colocamos, ó Deus, os pedidos que hoje pela manhã foram feitos online. Senhor, colocamos todos esses pedidos em Tuas mãos e pedimos misericórdia ao Senhor, em nome e no amor do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria também, essa noite, de convidá-los a louvar o Senhor conosco. Vamos cantar o hino de número 509 do cantor cristão, Verei meu Redentor. Que bom que nós temos louvado o nosso Deus, meus amados irmãos. Eu quero dizer a todos, sejam bem-vindos ao nosso culto. Eu gostaria que você fosse abençoado pelo Senhor. Só um momento, irmãos. Só um momento. Só um momento, Gica. É para frente. Sejam então bem-vindos, meus amados irmãos. Eu queria dar agora algumas informações para a igreja. Eu vou estar falando então sobre, estou falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Às quartas-feiras nós estamos lendo, explicando e aplicando a palavra de Deus à nossa vida todas as quartas-feiras. E eu quero convidar a você, agora online, às quartas-feiras, nós nos encontramos às 19 horas e 30 minutos. A gente está fazendo às 20 horas, mas eu vou começar então a partir da próxima quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, porque nós vamos fazer online e vamos ter um bate-papo e pedidos de oração também online para nós então orarmos ao Senhor. Então, não se atrase para quarta-feira às 19 horas e 30 minutos o nosso culto de oração. Segunda coisa, eu gostaria de falar para os irmãos, é que a escola bíblica dominical, nós estamos estudando nesse segundo bimestre, os estudos bíblicos do segundo bimestre da escola bíblica dominical, estudando a revitalização da igreja. Hoje nós estudamos pela manhã sobre o tema A Defesa da Fé, no processo de revitalização da igreja. Então, semana que vem, um outro tema e um outro versículo. Então, não esqueça, aos domingos pela manhã. Agora, no mês de abril, eu vou estar falando mensagens no Evangelho de João. São mensagens bíblicas no Evangelho de João. E essas mensagens serão dia 5 sobre comunhão, dia 12 sobre família, dia 19 sobre discipulado e dia 26 sobre mutualidade. Tudo no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Dia 5 seria a nossa ceia do Senhor, mas por conta dessa questão da quarentena, nós ainda não estamos realizando, não planejamos como realizar. Mas daqui para quarta-feira, nós vamos pensar um modo de nós realizarmos a nossa ceia do Senhor. Cada um em sua casa e cada sacerdote do lar com sua família. Acredito que vai ser uma bênção. Tá? Outra coisa que eu queria falar com os irmãos é sobre o nosso ofertório. Como estamos online, não estamos conseguindo ofertar presencialmente lá no gasofilácio da igreja, no gasofilácio de dízimo e no gasofilácio de ofertas. Mas eu quero convidar o irmão agora, cada um de vocês em seus lares, para dedicarem suas vidas e seus bens ao Senhor. Neste momento, cada um contribua segundo propôs no seu coração, diz o apóstolo Paulo, não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você pode fazer um TED, ou você pode fazer um DOC, direto para a conta da igreja no Banco Sicoob. O Banco Sicoob também é chamado de Banco Bancob. O número do banco é 756. Veja, Sicoob 756. A agência da igreja é 4264. Nós temos conta na agência 4264. E a conta corrente é 518808. 518808. Se você tiver dificuldade em fazer um TED, se você tiver dificuldade em fazer um DOC, se você tiver dificuldade de ir fazer um depósito lá na agência, fala com o tesoureiro da igreja. Você sabe quem é, passa uma mensagem para ele e nós vamos dar um jeito de receber a sua oferta, o seu dízimo, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria agora de convidá-lo a louvarmos o Senhor. Assim como nós louvamos o Senhor com o hino 509, nós vamos louvar o Senhor com o hino, com o cântico Os que confiam no Senhor, e também com o cântico Aclame ao Senhor. Vamos louvar o Senhor neste momento. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala.
Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus
Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos aqui e termos louvado o nome do nosso Deus. Louvamos ao Senhor com hinos, oramos, lemos a palavra de Deus. Tivemos também esse solo maravilhoso com o irmão Valdinei. Deus abençoe sua vida, Valdinei. Obrigado por participar do nosso culto dessa forma. Deus o abençoe muito, abençoe sua família também. Ao longo dos nossos cultos online, alguns irmãos vão participar também, louvando o nome do Senhor, como fez hoje o irmão Valdinei. Eu gostaria de falar hoje sobre o Evangelho integral em Lucas, capítulo 10. Por isso, eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Abra a sua Bíblia, eu vou esperar um pouco para você abrir a Bíblia, para nós lermos uma passagem. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. Ok, vamos ler a palavra do nosso Deus. Vamos ler do versículo 1 ao 12. Acompanhe a leitura, não vai sair aí para você a leitura, mas você lê na sua Bíblia. A Bíblia diz assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem em uma casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. Se isso houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará para vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem-sucedidos, comam do que eles lhe oferecerem. Curem os doentes que nela haver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Olha, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai Celestial, agora queremos refletir, meditar e aprender a Tua palavra. Nós lemos, agora vamos explicar. Ajude-nos a ter a capacidade, pelo Espírito Santo, de aplicar em nossas vidas, para que haja salvação e edificação essa noite, através dessa palavra, em nome e no amor do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus usou pelo seu Espírito Santo 4 pessoas para escrever o Evangelho de Jesus Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje eu termino minhas mensagens ou exposições em textos do Evangelho de Lucas, sobre comunhão, família, discipulado e mutualidade. No início do mês falei sobre comunhão, semana passada sobre família, e hoje eu vou juntar os 2 textos e vou falar, os 2 temas, vou falar sobre discipulado e mutualidade. O Evangelho de Lucas é um livro encantador, eu disse a semana passada, escrito por um médico na cidade de Roma no ano 61 depois de Cristo. Ele tinha um objetivo, o objetivo principal era de proclamar que Jesus veio salvar pessoas de todos os lugares.
Por isso, o livro tem uma mensagem para todos, queridos. A ênfase do livro é sobre o caráter universal de Cristo e de sua salvação. Versículo-chave: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Esse é o versículo-chave de todo o livro e o Evangelho de Lucas. Mas isso não significa que todas as pessoas serão salvos, ou que todos serão salvos, mas que todos devem ouvir a mensagem de salvação. No Congresso Internacional de Lausanne, em 1974, na cidade de Lausanne, na Suíça, 2.300 líderes cristãos assinaram um pacto, chamado o Pacto de Lausanne. E este Pacto de Lausanne foi onde se estabeleceu o conceito de evangelho integral. É aquela famosa frase: o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. O evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Mas eles não escreveram essa frase, não assinaram aquele pacto com suas próprias ideias. Eles fizeram isso porque eles encontraram isso na Bíblia. E aqui, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, esse capítulo 10 tem como tema o Evangelho integral. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho de Lucas é universal, ou seja, a salvação de Deus é para todas as pessoas. Por quê? Porque Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento de toda tribo, toda língua e nação. Que coisa maravilhosa! Olha, esse Evangelho deve alcançar o homem em sua totalidade, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Quando eu digo alma, eu digo toda a área da psique, as emoções, os temperamentos. Olha, o Evangelho ele é integral. Ele alcança o homem em todos os sentidos. Há alguns anos atrás, quando eu ainda estava no seminário, eu li o livro O Homem em Três Dimensões. Que livro bom! Eu aprendi isso logo naquela época. E agora eu posso falar para você, o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho com uma mensagem integral, para alcançar o homem na sua tricotomia, espírito, alma e corpo. Aqui, no capítulo 10 de Lucas, Jesus apresenta o Evangelho integral de forma prática, nas 3 partes do capítulo. Olha, versículos de 1 a 24 do capítulo 10 de Lucas, fala sobre o evangelho da pregação e da libertação. Nos versículos de 25 a 37, o evangelho da misericórdia. E nos versículos de 38 a 42, sobre o evangelho da devoção. Querido, o evangelho da pregação e da libertação. Quais são as características desse evangelho da pregação e da libertação? Olha, nós lemos versículos de 1 a 12. E nesses versículos aí estão a maioria das qualidades ou características desse evangelho. Se você tiver com sua Bíblia aberta, e eu creio que esteja, mas se não você pode abrir, e então você pode localizar o que eu vou falar para você agora, essas características do evangelho. Primeiro, é o evangelho da colheita, diz o versículo 4. É o evangelho que vai alcançar as pessoas no mundo todo. Foi quando Jesus pegou aqueles seus 70 discípulos e os enviou a pregar. Do evangelho da colheita. É o evangelho do risco, porque eles iriam pregar em todos os lugares. E alguns lugares não são fáceis de pregar. Em alguns lugares as pessoas não querem aceitar o evangelho. Em alguns lugares as pessoas não querem receber as pessoas em casa. Eles não têm paz no coração e não querem paz para ninguém. Esse é o evangelho de risco. É o evangelho da urgência. As pessoas precisam urgentemente da mensagem do evangelho, porque elas estão em perigo, elas estão perdidas. Estão sem Deus neste mundo e sem salvação. E se Jesus voltar, elas podem perder a oportunidade
de irem para o céu. Mas esse evangelho é o evangelho da paz. Jesus disse, versículos 5 e 6, se você chegar numa casa, chegue logo falando, paz seja nessa casa. Se houver alguém ali que tem paz, essa paz vai reinar naquela casa. Se não tiver, a paz vai voltar. Olha, queridos, esse evangelho também é o evangelho da simplicidade. Jesus disse, se você chegar numa casa e você for bem recebido, versículos 7 e 8, fique lá, coma do que eles colocarem para você. O evangelho da simplicidade. Olha, nós estamos vivendo dias difíceis, porque o evangelho parece que algumas pessoas querem mudá-lo. Parece que querem transformar esse evangelho. Parece que o evangelho agora é o evangelho da ostentação. Mas o evangelho que Jesus mandou pregar, o evangelho da pregação e da libertação completa das pessoas, é o evangelho da simplicidade. Ninguém quer ficar rico quando recebe Jesus como Salvador. Ninguém quer, na verdade, ostentar coisas grandes quando recebe Jesus como Salvador. Não, porque elas já vão receber um grande Deus, um grande Salvador, um grande céu, uma grande vida, uma vida abundante. Queridos, esse evangelho também é o evangelho do sobrenatural. Versículos 9 e o versículo 17 do capítulo 10, nós lemos lemos o 9, mas o 17 nós não lemos, mas o 17 diz que os discípulos voltaram felizes, porque até os espíritos maus, os demônios, as trevas se submetiam a eles. Esse evangelho é o evangelho do sobrenatural. Acontecem algumas coisas que nós entendemos, que nós não entendemos, mas aceitamos pela fé. Quando nós pregamos o evangelho de verdade, o evangelho da cruz de Cristo, o evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, coisas extraordinárias acontecem e coisas que a gente fica impressionado. Esse evangelho é o evangelho do presente e do futuro. Versículos de 10 a 16 fala sobre isso. E nós não lemos esses versículos, mas você pode ler aí na sua Bíblia, quando Jesus faz um alerta à cidade de Corazim, à cidade de Betsaída, quando Jesus faz um alerta à cidade de Cafarnaum. O futuro as aguarda. Quem rejeita o evangelho de Jesus Cristo, quem rejeita os milagres que Jesus fez, quem rejeita o próprio Senhor Jesus, no futuro vai ser rejeitado pelo próprio Senhor Jesus. Então temos que tomar cuidado, abrir os nossos olhos. O evangelho não é apenas do presente, mas também do futuro. Esse evangelho é o evangelho da alegria. Versículos de 17 a 22 desse evangelho, pode dar uma olhada ali. Olha, versículo 17 diz, então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Aqui nós temos três coisas impressionantes. Primeiro, a alegria de quem proclama o evangelho e vê pessoas sendo libertadas do poder das trevas, deixando os ídolos mortos, deixando a fé morta, deixando a fé naquilo que não pode fazer nada por elas e recebendo Jesus Cristo como Salvador e sendo libertas. Nós vemos aqui a alegria dos que recebem, porque podem dar glória a Deus, porque era cego e agora podem ver, libertos completamente das mãos das trevas deste mundo. E a alegria de quem administra, de quem fez o que tinha que ter feito para que isso acontecesse, o Senhor Jesus. Queridos, esse evangelho, em último lugar, é o evangelho
da felicidade integral. Os versículos 23 e 24 falam claramente sobre isso. Jesus deu graças ao Pai nos versículos 21 e 22, e no versículo 23 ele diz: e voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Que alegria no coração dos discípulos. Jesus chamou eles de bem-aventurados. Bem-aventurados. Mas a segunda parte do Evangelho de Lucas é que ele é o Evangelho da misericórdia. Versículos de 25 a 37. É o Evangelho da responsabilidade social e da ajuda ao próximo. Esse Evangelho tem 3 características importantes. Primeira característica é que esse Evangelho da misericórdia é motivado pelo amor a Deus e ao próximo. Olha, esses versículos de 25 a 29, eles são impressionantes, porque eles contam a história de um homem que se aproximou do Senhor Jesus com o intuito de provar-lhe, ou com o intuito de provocá-lo, para ter certeza se ele era realmente o Filho de Deus, o Salvador, ou não. E nessa provocação, nós temos 3 lições importantes. A primeira lição é que há um mandamento a seguir: nós precisamos amar. Aquele homem perguntou ao Senhor Jesus sobre como ele poderia herdar a vida eterna. Jesus disse a ele: você já viu o que está escrito na lei? Como que você entende? E o homem respondeu firme: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Por isso, a primeira lição que nós aprendemos é um mandamento a seguir. Nós precisamos amar, porque é um mandamento bíblico. Não porque esse homem falou, mas porque Jesus também falou. Porque está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento da Bíblia. Sigmund Freud disse: você precisa amar para não adoecer. Isso é uma verdade. Quando deixamos de amar, passamos a odiar ou a duvidar das coisas e das pessoas. E isso pode trazer raiz de amargura e pode adoecer a nossa alma e levar-nos a nos afastarmos do nosso Deus. A segunda lição que nós aprendemos desse texto é amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Não podemos amar apenas o nosso próximo. Temos que nos amar também. Não podemos amar a nós somente. Precisamos amar o nosso próximo. Ray Stedman disse: quando você ama a Deus, você é capacitado para amar as pessoas. Isso é uma verdade. O seu amor para com o próximo é a prova do seu amor para com Deus. E a terceira lição é a que eu chamo de amar totalmente, completamente. Veja versículos 27 e 28. Quando aquele homem falou amar a Deus, ele disse: de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E versículo 28, Jesus disse para ele, quando ele acabou de falar essas palavras: faze isto e viverás. Faça isso e você vai viver, amar completamente, amar totalmente. Olha, esse evangelho da misericórdia é motivado pelo amor de Deus e ao próximo, mas também esse evangelho da misericórdia é o evangelho para todos os que sofrem. A pergunta que o homem dirigiu a Jesus logo depois dessa conversa sobre o amor foi: quem é o meu próximo? Quando Jesus disse: faça isso e viverás, aquele homem fez uma outra pergunta para ele. Ele contou uma parábola para aquele homem. Ele contou uma parábola. Olha, e a resposta de Jesus àquela pergunta de quem é o meu próximo
foi a parábola do samaritano. O que conta, o que diz a parábola do bom samaritano na Bíblia? Se você está com sua Bíblia aberta, você vai ver que Jesus contou essa parábola que eu vou ler aqui para você. Jesus disse assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote que estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho passou perto do homem e vendo-o compadeceu-se dele e aproximando-se fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. E Jesus fez uma pergunta, depois de contar aquela parábola para aquele intérprete da lei: qual destes lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Gente, querido, o homem anônimo da parábola, que foi roubado e espancado, é o meu próximo, é o seu próximo, era o próximo daquele homem. Ele precisa de mim, do meu socorro e da minha ajuda. Sabe qual é a verdade prática que a gente aprende nessa parábola? Toda pessoa que sofre necessidades é o meu próximo. Todas as pessoas que sofrem necessidades, elas são o nosso próximo. Quem é o seu próximo? Você pode dizer aí: toda pessoa que sofre necessidade é o meu próximo. Queridos, o Evangelho da Misericórdia é o Evangelho da ação prática. A atitude daquele samaritano que nós acabamos de ler ajuda-nos a entender o que significa usar de misericórdia. Misericórdia não é para ser discutida, mas desfrutada e exercida. George Marshall disse: os pequenos atos que são executados são melhores do que todos aqueles que são planejados. Precisamos aprender a exercer misericórdia. Às vezes queremos exercer misericórdia só para os que estão junto de nós. Mas o nosso próximo é aquele que tem necessidade. Seja ele quem for, de toda raça, tribo e nação, língua e nação. Num dos livros de John Stott, ele colocou um poema de uma mulher que foi pedir ajuda a um certo religioso. Eu vou ler esse poema para você, você pode ler aí, está aparecendo aí. O poema diz assim: eu tive fome e tu me formaste um grupo para discutir minha fome. Estive presa e tu te retiraste para a tua capela para orar por minha libertação. Estava nua, questionaste a moralidade da minha aparência. Estive enferma e tu te ajoelhaste, agradeceste a Deus por tua saúde. Estava desabrigada e tu falaste do abrigo espiritual de Deus. Estava solitária e tu me deixaste sozinha para orar por mim. Parecia tão santo, tão próximo de Deus, mas eu ainda estou com fome, e sozinha e com frio. Querido, o Evangelho da Misericórdia
Não é o evangelho apenas das palavras, mas da ação prática. O que nós estamos fazendo para o nosso próximo, para aquele que precisa realmente de nós. Que o Senhor nos ajude a seguirmos o exemplo do samaritano. O exemplo que Jesus disse àquele intérprete da lei. Talvez nós sejamos daquele tipo de intérprete da lei. Coloque-se no lugar e pense. Querido, mas o Evangelho, na terceira parte do capítulo 10 de Lucas, fala do Evangelho da devoção pessoal. O capítulo 10 termina com esse episódio de Jesus hospedando-se na casa de duas irmãs, Marta e Maria. Tá aí, duas irmãos, é porque eu ia colocar três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. No capítulo 11 do Evangelho de João, nós sabemos, os três eram irmãos e moravam na mesma casa. Marta era a mais velha, Maria era a intermediária e Lázaro era o irmão mais novo. Queridos irmãos, essa história, esse episódio é extraordinário, porque ele fala da vida com Deus, ele fala da vida próximo de Deus, ele fala de receber o Senhor Jesus em nossa própria casa. Por isso, a vida pessoal com Deus é a essência da vida cristã. No reino de Deus, as duas naturezas daquelas duas mulheres possuem valor. Olha, o zelo de Marta e o sossego de Maria podem, quando unificados, favorecer o bem e a harmonia da igreja fiel. O episódio que está aí na sua Bíblia, que você pode ler, que vai dos versículos de 38 a 42, diz que Jesus se hospedou na casa de Marta e Maria, e de Lázaro também. E enquanto Marta cuidava do jantar e das coisas para servir o Senhor, Maria parou o que estava fazendo e sentou-se aos pés do Senhor Jesus com os outros discípulos para ouvir os seus ensinamentos. E chegou um momento que Marta percebeu, tanta gente para alimentar. Quem está aqui é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Eu preciso servir o melhor, a casa precisa estar um brinco. Então, quando ela viu sua irmã sentada lá sem fazer nada, tinha abandonado os afazeres. Porque na cultura judaica, as mulheres não poderiam estar como Maria estava. Elas tinham que cuidar dos afazeres do lar. Mas Maria encontrou uma brecha e foi lá aos pés do Senhor Jesus. Então Marta não aguentou, foi falar com o Senhor Jesus. Senhor, o Senhor não está vendo? Enquanto eu estou aqui preparando as coisas, essa moça está aí aos seus pés. A resposta de Jesus parece uma repreensão. Porque Jesus disse, Marta, Marta. Quando no Evangelho Jesus usa duas vezes a mesma palavra, ele está dando ênfase ao que vai falar. Marta, Marta, você está muito preocupada com as coisas dessa vida, mas uma coisa só tem prioridade. E Maria escolheu dar prioridade a isso. Gente, parece, não é, que Jesus repreendeu Marta, mas não a repreendeu. Ele apenas queria ensinar sobre prioridades. Por isso, nós vamos aprender ou tirar 3 lições nessa passagem. Primeira lição, ativismo e contemplação. Marta é um exemplo de ativismo e Maria o exemplo de contemplação. Marta servia ao Senhor fazendo as coisas. Maria servia ao Senhor contemplando mais do que fazendo. Queridos, precisamos entender, há tempo para tudo. Precisamos trabalhar incansavelmente, mas precisamos também parar um pouco. Por isso podemos aprender dessas duas mulheres, irmãs, mas com temperamentos diferentes. Por isso, a segunda lição que aprendemos é servir de coração.
Marta e Maria, ambas amadas pelo Senhor. João 11 e 5 diz que o Senhor amava Marta e amava Maria e amava Lázaro da mesma forma. As duas serviam ao Senhor de coração. Uma estava cuidando da casa que ia receber o corpo físico do Senhor Jesus. Jesus estava lá, cuidando da alimentação para alimentar o Filho de Deus. E a outra, dando atenção aos ensinos do Mestre, para colocar em prática depois. Não que Marta não desse atenção, mas há momentos, como eu disse, para todas as coisas, e as duas estavam servindo ao Senhor de forma diferente. Por isso que a terceira lição que eu aprendo aqui é que devemos estabelecer prioridades, serviço e contemplação sem choque. É o que eu sempre digo para vocês, membros da nossa igreja, para vocês congregados que frequentam a nossa igreja, nas reuniões de estudo bíblico, na escola bíblica dominical e às vezes até à noite. Nós temos que ter equilíbrio. Precisamos trabalhar, mas trabalhar como cristãos. Devemos ter um tempo para ler a palavra de Deus e estudar. Devemos ter um tempo para orar. Devemos ter um tempo especial para irmos orar com os irmãos às quartas-feiras. Devemos ter um tempo especial para participar da escola bíblica dominical aos domingos pela manhã. E devemos separar um tempo para adorar o Senhor à noite, às 19h30 cada domingo. Por isso, querido, pense comigo, se nós conseguirmos equilibrar o nosso tempo, nós vamos ter tempo para trabalhar, tempo para sair com a nossa família, tempo para nos divertirmos, tempo para fazer o nosso devocional. Olha, falando em devocional, eu sei, me informaram, tem gente que está bem na frente na leitura bíblica diária, tem gente que está fazendo realmente o devocional, todos os dias com sua família. Não faça isso somente agora, em tempos de reclusão. Talvez esse tempo de reclusão nos ensine a estabelecer prioridades. E eu gostaria que você visse esse exemplo dessas duas moças e estabelecesse prioridades. Queridos, eu quero concluir essa noite e dizer para vocês o que isso tem a ver com discipulado e mutualidade. Porque um texto fala de evangelização e libertação. O outro fala de ajuda humanitária, de ajuda ao próximo, de obras pela fé. Não de obras para a fé, mas de obras pela fé. E outro fala de vida devocional. Eu quero concluir com 3 aplicações sobre discipulado e mutualidade. Primeira aplicação: o nosso evangelho deve ser o evangelho da salvação completa. Como que é o evangelho da salvação completa? Como que isso funciona? Nós vamos pregar o evangelho de Jesus Cristo. O que é o evangelho de Jesus Cristo? É tudo o que Jesus Cristo veio fazer por nós. É ensinar claramente o que Jesus veio fazer por nós. É proclamar em alto e bom som a mensagem de Jesus Cristo. Mas essa mensagem tem que ser proclamada com poder, com a unção do Santo, com a graça de Deus, com convicção, para que as pessoas possam entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16 é esse versículo. E olha, a palavra salvação aí, nesse versículo, Romanos 1,16, significa salvação completa, libertação completa. Pessoa que ouve o Evangelho e é preso pela obra das trevas, é liberto pela pregação da fé. A pessoa que está doente pode ser curada pela oração da fé. Queridos, foi isso que os discípulos fizeram, os 70, depois os 12, depois a igreja primitiva. E por que nós não podemos fazer isso hoje? Podemos sim. Eu convido você a pregar o Evangelho, um Evangelho completo, um Evangelho da salvação completa. Salvação e libertação completa. Segunda aplicação. O nosso Evangelho deve ser o Evangelho do bem-estar social. Não devemos pregar apenas o Evangelho para a salvação das pessoas e sua libertação do espírito das trevas.
ou a libertação de doenças malignas, ou doenças e enfermidades como essa do Covid-19. Não. Tem pessoas que estão precisando algo mais. Eles estão precisando de pão. Eles estão precisando de feijão. Eles estão precisando de arroz. Eles estão precisando, alguns deles, de um abraço. Porque o nosso evangelho tem que ser um evangelho do bem-estar social. Não deve ser o evangelho de venha a nós e vosso reino nada. Deve ser venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. O evangelho da vontade de Deus é o evangelho do bem-estar social. A nossa igreja está situada num lugar extraordinário, onde podemos fazer a ação social. No ano do aniversário da nossa igreja, quando ela completou 30 anos, nós fizemos uma ação social aqui na praça. E queremos fazer muito mais. Quando sairmos da quarentena, está na hora de irmos às ruas, pregar o evangelho da salvação completa e ajudar as pessoas que precisam. Terceira aplicação é que o nosso evangelho deve ser o evangelho da vida com Deus. O evangelho de enxergarmos as diferenças uns dos outros, mas juntos servirmos o Senhor Jesus. Quando nós temos uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, os defeitos dos outros servem para nós orarmos por eles e não fazermos as mesmas coisas, e não para falarmos, criticarmos ou apontarmos, não para desprezarmos e abandonarmos os nossos irmãos. Não, queridos, o evangelho da vida com Deus é o evangelho da intimidade com o Deus que ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o evangelho do amar uns aos outros, cuidar uns aos outros, orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros. Esse é o evangelho da vida com Deus. Por isso eu quero convidar você, nesse momento de reclusão, para orar todos os dias pelos seus irmãos, orar todos os dias pelos seus familiares, orar todos os dias pela sua igreja por completo, por este mundo, e fazer um propósito. Quando nós voltarmos à comunhão congregacional, no sentido presencial, eu quero estar lá mudado. Eu quero estar lá sabendo que agora o meu evangelho, a minha prática de vida no evangelho, é que eu vou pregar integralmente o evangelho. É que eu vou viver o evangelho e vou querer que as pessoas vivam também para o bem-estar social. E eu vou ter uma vida espiritual equilibrada diante de Deus. Eu quero ter uma vida com Deus. Essa noite, eu quero que você aplique isso na sua vida. E eu quero orar com você. Feche os seus olhos agora. Curve sua cabeça e vamos orar, buscando o Senhor. Nosso Pai Celestial, obrigado essa noite pela Tua Palavra. Obrigado essa noite porque nós aprendemos diante do Senhor que devemos pregar a Tua Palavra integralmente. E deveremos esperar na pregação que haja salvação. E se for a Tua vontade, libertação de espíritos malignos e curas, se for a Tua vontade. Senhor, louvamos o Teu nome porque nós aprendemos que o nosso evangelho não é apenas para o nosso bem-estar social, mas para o bem de todos, não só da nossa comunidade de fé, mas para toda a comunidade que não faz parte da nossa fé, para que elas possam enxergar em nós o Senhor Jesus. Obrigado porque aprendemos também que o nosso evangelho, o evangelho integral, é o evangelho da vida com o Senhor, da comunhão e do testemunho ilibado diante do Senhor. Senhor, abençoe cada membro da nossa igreja, cada congregado, cada pessoa que nos visita, cada pessoa que está nos assistindo agora. Senhor, não só abençoe, mas traga essas pessoas à salvação. Traga essas pessoas para o Senhor. Trabalhe no coração dessas pessoas, que elas possam reconhecer diante do Senhor que são pecadoras, arrepender-se dos seus pecados e confessá-las ao Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por isso, Pai, essa noite pedimos salvação e edificação.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, querida, amado, amigo, que ouviu essa palavra essa noite. Se você deseja receber Jesus como seu Salvador, faça aí na sua casa. Faça uma oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos, faça uma oração diante do Senhor. Se puder se ajoelhar, se ajoelhe diante do Senhor. E diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Se você está afastado do Senhor, faça o mesmo. E diga: Senhor, eu quero voltar aos teus braços. Faça isso. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Ele quer abençoar a sua vida, quer lhe dar a salvação perdoando os seus pecados, em nome e no amor do Senhor Jesus. Eu quero convidá-lo a estar conosco, quarta-feira, às 19h30, para estudarmos a palavra do nosso Deus. Eu quero convidá-lo para estar conosco no próximo domingo, dia 5, às 9h da manhã, na Escola Bíblica Dominical online, para estudarmos a palavra de Deus. E à noite, grande culto de adoração ao Senhor, às 19h30. Deus abençoe a sua vida. Eu vou encerrar agora a transmissão. Fique com Deus, em nome e no amor do Senhor Jesus. Mas antes, eu queria falar para você a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, agora e sempre. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.